Pessoal, então, vamos lá, né? A ideia aqui é ser um bate-papo, tá? Eu tô com o chat aqui aberto, eu quero que vocês interajam o máximo que vocês quiserem, assim, aproveita esse tempo que a gente tem mesmo para, pô, a gente trocar ideia, vocês tirarem dúvidas, enfim, no que eu conseguir ajudar vocês dentro desse escopo aqui, né? Como performar mais na questão de boas práticas, questões de técnica comercial, é, e etc., para se tornar um bom assessor, né? Aumentar o José não está vendo, tá todo mundo vendo, né, gente? Às vezes, José, às vezes deve ser problema aí no seu computador. Se alguém não estiver vendo também, tá ok, né? Tá, beleza, então. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, tá? Falar um pouquinho de mim, tá? Assim, minha história, tá? Meu nome é Gustavo, tá? Gustavo Moreira, eu sou sócio aqui da 3A Riva Investimentos, tá? Sou assessor alta renda e private aqui dentro, já tem um tempinho. E é o legal, eu sempre costumo colocar esse slide de apresentação falando um pouquinho de mim, por quê? Né? Aqui tem muita gente que, principalmente como aqui é uma aula mais voltada para quem está querendo fazer troca de carreira e etc., ou quem já está aqui e quer progredir na profissão, aqui tem muita gente que às vezes tem uma profissão que tem nada a ver com o mercado financeiro, né? E às vezes tem um receio, sente um pouco de medo nesse sentido, né? E eu gosto de trazer isso porque eu também era desse jeito, tá? Para vocês terem ideia, eu cantava, tá? Eu era cantor, eu tinha uma dupla, né? Eu com meu irmão aqui em Belo Horizonte, tá? E aí, basicamente, é, cara, assim, o meu plano A era seguir na carreira artística, carreira musical, né? E aí, em paralelo, eu fazia também toda a parte de faculdade, etc. Eu sou formado em engenharia mecânica, tá? Então, assim, ao mesmo tempo, na faculdade, eu tinha ali de quinta a sábado, basicamente, show e etc. para fazer, né? E eu sempre gostei de matemática, sempre gostei da parte de engenharia mecânica, eu nunca me via sendo um engenheiro, mexendo com engenharia, né? Eu sempre gostei de mercado, sempre gostei de investimento, mas o que eu fazia não tinha nada a ver com isso, né? E aí veio a pandemia, né? E a pandemia não é diferente de ninguém, né? Todo mundo se viu aí, a maioria das pessoas se viram aí de mãos atadas, né? Por que que eu faço agora? Né? Muita gente saiu do emprego, ficou trancado em casa, enfim, né? Eu não fui diferente, ainda mais no setor de entretenimento, e aí que ferrou mesmo, né? Então eu precisava meio que um plano B, sabe? Então, assim, pô, o que que eu faço agora, né? Assim, eu não posso colocar todas as fichas numa coisa só, né? Apostar tudo em um caminho só. Eu preciso, de fato, ter um plano B que se der errado ali, eu consiga trilhar em outro caminho, em outra jornada, né? Sempre gostei de mercado, sempre gostei de investimento. Falei assim, cara, na pandemia, o que eu não conseguia, às vezes, estudar muito pela questão de rotina, de estudo, de faculdade, enfim, eu tive mais tempo de fazer, né? Então, o que eu gostava muito, eu acabei me apaixonando mais ainda, que é o mercado financeiro, que é o mundo dos investimentos, e eu falei, vou mexer com isso, né? E o que era plano B virou totalmente A, né? E eu acabei atingindo meu objetivo, fiz a prova da Ancor, passei na prova da Ancor. Uma semana depois, me mandaram um e-mail marcando uma reunião no escritório, que era aqui, e aí desde então estou aqui, né? Então, assim, a Riva, né, recentemente a gente fez uma fusão com a 3A e Riva Investimentos, né? São dois escritórios, os dois principais escritórios mineiros, né, hoje da XP, e a gente fez essa fusão. Hoje a gente está com 15 bilhões de reais sob custódia, né? Nós somos uma das principais aí operações da XP no Brasil inteiro. Então, isso é muito bacana, dá muito orgulho de fazer parte disso, e é basicamente um pouquinho assim da trajetória de experiência, no caso assim, né, pós entrada no mercado financeiro, tá? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando.
Ah, o Vitor, eu trabalhava com engenharia também, pedi demissão semana passada para fazer transição de carreira para o mercado financeiro. Sensacional, cara. Ô, Vitor, você sabia que, curiosidade, tá? Sabe quais são as três profissões mais, digamos assim, de formação que a gente encontra no mercado financeiro? Nessa ordem, tá? Economista, administrador de empresa e engenharia mecânica, tá? Até por curiosidade. Enfim, obviamente engenharia no geral, mas a engenharia mecânica, ela é a terceira, né? É engraçado isso. Engenheiro mecânico também, show de bola. Então é isso aí, cara. Tá no caminho certo, tá? Ó, a Renata também, todo engenheiro vai para o mercado financeiro. Ou vira Uber, tá, Renata? Como eu sou engenheiro, eu posso zoar os engenheiros, não tem problema. Bom, vamos lá. É, E aí, pessoal, né? Eu gosto de falar aqui qual que o papel de um assessor de investimento, tá? Porque assim, né? O que um assessor de investimento faz? Ou pelo menos o que um assessor de investimento deveria fazer? Ou mais importante, na visão do cliente, né? Qual que é o papel de um assessor de investimento? E aqui, de uma forma assim mais objetiva, né? Eu acho que a primeira coisa que um assessor de investimento tem que ser, ele tem que direcionar e moldar o planejamento estratégico do cliente, tá? E eu vou dar um exemplo muito simples, né? Às vezes, você entra na plataforma da XP, né, ou qualquer outro lugar que seja, você entra na plataforma de fundos, né, você tem uma calhambada de fundo lá, mais de 1.200 fundos de investimento. Cara, como é que você escolhe um fundo para você aplicar? Né? Você entra lá em título de renda fixa e aí você vai aplicar, pô, melhor taxa, eu vou filtrar aqui pela melhor taxa, isso é um grande erro. Ah, eu vou filtrar ali no melhor fundo que rendeu mais nos últimos 12 meses. Eu tenho certeza que muita gente já fez isso. Isso é um baita erro. Né? Então, estou te dando exemplos simples que como que a gente molda, filtra e planeja uma estratégia, né, de investimento, uma estratégia patrimonial, né, visando o longo prazo, os melhores gestores, as melhores casas, os melhores títulos, as melhores empresas para investir, né, seja no perfil totalmente agressivo ou no perfil totalmente conservador. Então, assim, você tem que direcionar a pessoa, né? Isso é muito bacana. Então, a pessoa está ela está no ponto A, ela fala com você que ela quer chegar no ponto B. Beleza. E aí a gente traça o caminho das pedras para isso, né? Aí ela vai sozinha nessa jornada? Não, a gente dá a mão e a gente vai junto. Essa é a função do assessor, tá? Uma outra coisa importante também, que é importante destacar, é que o assessor ele tem que ser a porta às melhores oportunidades de investimento no momento de mercado, tá? Cara, isso é muito importante. Quando seu cliente entende isso, que com você ele tem acesso às principais oportunidades de investimento, seja numa oferta, seja num fundo exclusivo que abriu, que se não fosse por você, ele não ficaria sabendo disso. É o change game ali, tá, gente? Então, assim, você tem que ser a porta de acesso aos investimentos para o cliente. E não é investimento só do cara entrar na plataforma e alocar com ou sem você os mesmos produtos. Não, quando ele entende que com você ele tem produtos diferenciados ou informações diferenciadas que sem você ele não teria, isso gera muito valor, isso agrega muito valor para o cliente. Então, esse é um papel importantíssimo do assessor. E para mim, por último, tá, gente? E assim, o mais importante, na minha opinião, é você ser referência técnica do cliente, tá? Por que que isso aqui é muito importante? Quando a pessoa te enxerga como referência, ela fica com você, tá? Vou te dar um exemplo real, né? Eu tenho um cliente que toda semana a gente conversa, né? Conversa de quê? De mercado, conversa do que aconteceu na economia, como é que está a situação da China, Estados Unidos, Brasil, projeção. Toda semana a gente conversa. A gente mexe na carteira toda semana? Acho que não. Mas ele me tem como uma referência, né? Sempre quando ele precisa saber de alguma coisa que está acontecendo no mundo, no Brasil, ele me liga. Então, quando você é uma referência para a pessoa, primeiro que você passa credibilidade para ela, ninguém é referência se não passar uma credibilidade, não passar uma confiança, mas quando você se torna referência para alguém, você se torna importante para essa pessoa. E pessoas importantes não vão embora. Então, assim, você vira o mentor da pessoa. Então, ela quer te ter por perto, ela sente realmente que você faz parte da vida financeira dela, e isso é muito, mas muito legal, tá? Então, isso daí é bastante importante, tá? É, deveria estar formado em fisioterapia, mas a matrícula está trancada. Deixa eu ver o que o pessoal está falando.
Eu sou, ó, o Felipe, né? Eu sou arquiteto e artista plástico. Fiz parte da primeira turma do XP em julho, já estou aprovado na Ancor. Legal, parabéns, tá, Felipe? Mas ainda preciso resolver concluir alguns projetos no meu trabalho atual. Uma coisa de cada vez, né? É isso aí. Beleza, pessoal. É, Fechado, todo mundo pegou essa parte do papel do assessor, né? Uma coisa importante também, tá? E como que a gente faz isso, né? Então, como é que você vira referência? Como é que você vira a porta de acesso para novos investimentos? Como é que você direciona e molda de uma forma ética e transparente o planejamento estratégico do seu cliente, né? Cara, primeiro, demonstrando consciência, né? Confiabilidade, ele sabe que o dinheiro dele está com você, está seguro, né, e expertise na área de atuação. Eu acho que são os três elementos assim principais que você constrói uma relação de confiança sólida a longo prazo, tá? É, um pouco genérico nesse sentido e talvez possa ser até um pouco óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, tá, gente? E acredite, parece óbvio, mas não é nem um pouco óbvio, tá? Eu, de perto, eu vejo muita gente que não tem esse tipo de mindset, de mentalidade, e acaba não colocando essas ideias ou o cliente, né, nessas condições, tá? Bom, para você ser um mentor, para você moldar a vida financeira de um cliente, etc., você precisa primeiro ter cliente, obviamente, né? Hum. E para ter cliente, você precisa primeiro reunir com esse cliente, né? E aqui, eu até brinquei, né? Os quatro mandamentos para uma reunião, achei bem legal esse título, para, numa primeira reunião, como que a gente se sai bem nisso daí, né? Então, são coisas que aparentemente parecem ser simples e óbvias, de novo, mas, gente, às vezes o óbvio é muito difícil de ser feito, tá? Acredite em mim. Então, assim, primeira coisa, cara, né, assim, numa reunião, né, gente, assim, seja interessado no seu cliente e escute o seu cliente, tá? Lá no final, eu vou trazer alguns exemplos práticos de casos reais, onde tem muito disso que eu tô falando, e aí vocês vão entender, tá? Gente, mas isso aqui é muito importante, tá? Assim, seja interessado, né? Seja interessado no seu cliente, seja interessado no que ele tem para falar. Nossa, mas você vai fazer uma reunião e você, óbvio que você vai ser interessado. Não, né? Às vezes você está tão nervoso de querer fazer uma reunião que o cliente fala alguma coisa, você até esquece de contribuir com algo, de perguntar algo que seja realmente um interesse genuíno seu, para saber mais da vida da pessoa e etc., porque você está com um padrão tão assim, robótico de fazer uma reunião. Ah, o cliente fala, beleza, agora eu falo, agora eu tenho que apresentar um slide, tenho que falar como que eu trabalho, como é que é a minha empresa e etc. Não, seja uma pessoa interessada. Né? O cliente, ainda mais se for uma pessoa empresária, né? Uma pessoa empresária aí ferrou. Se você perguntar da vida dela, vai ficar uma hora conversando, falando de como ela saiu, o que que ela aconteceu, o que aconteceu nesse prazo todo, como que ela chegou até aqui. Isso é legal. A gente aprende muito ouvindo as outras pessoas também em questão de casos de sucesso e etc, né? Então, assim, é muito importante que você seja interessado, obviamente, de forma genuína, tá, pessoal? Na vida do cliente. Isso é muito bacana, faz toda a diferença para ele, tá? Te traz uma conectividade com a pessoa muito legal. E escute, tá? Porque se você não escutar muito bem o cliente, do jeito, pô, qual que é o objetivo dele, onde que ele está, onde que ele quer chegar, depois você não vai conseguir trazer a melhor solução para ele. Ou você vai trazer uma solução que, na verdade, não seria o ideal, né? Então, assim, é muito importante você escutar bem o seu cliente. Tem até uma frase muito legal que eu gosto, né? Seja rouco de tanto escutar, né? Não, de tanto ouvir, né? Então, assim, fale menos, escute mais. A primeira reunião é para você fazer um diagnóstico do seu cliente. Então, você precisa deixar ele falar, tá? E, obviamente, você tem que ser interessante para o cara, né? Então, assim, pessoas não gostam de fazer negócio com pessoas que não acham interessante, né? E como é que eu me torno uma pessoa interessante? Né? Primeiramente, fazendo pontos de conexão também, né? Por isso que é importante você perguntar muito para o cliente sobre a vida dele, etc. O que que você gosta de fazer, né? Parece bobo uma primeira reunião, gente, mas, assim, esse papo leve que a gente tem numa primeira reunião, ele é fundamental às vezes até mesmo para você fechar negócio, tá? Às vezes um cliente vai sentar com um banco, alguma coisa, um gerente, uma coisa mais tradicional, tá, gente? Tem mudado muito, mas mais tradicional, às vezes é uma conversa muito engessada, muito formal, né? E às vezes a pessoa fica até um pouco desconfortável. Então, assim, é interessante você
achar pontos de conexão com o seu cliente. Ah, você, você gosta de jogar futebol e tudo, eu jogo futebol também, cara, o que que você faz e tal? Ah, viajei lá para Angra dos Reis, você já foi? Cara, nunca fui, eu fui, olha que legal onde você ficou, entendeu? Assim, ache pontos de conexão com o seu cliente e seja interessante para ele, isso é muito bacana, tá? Positivo, tá, pessoal? Assim, isso aqui é muito legal no sentido de gente, todo mundo nós somos seres humanos, obviamente, né? Então, às vezes, você brigou em casa, com sua família, seu namorado, sua namorada, seu parceiro, enfim, né? Tá num dia ruim, todo mundo tem dias ruins, obviamente, mas o seu cliente não tem nada a ver com isso, tá? Então, quando você entra numa sala de reunião, você tem que fazer o exercício de esquecer o mundo lá fora e é você e ele ali dentro, tá? Então, você tem que ser positivo para o seu cliente. E a positividade está na nossa expressão também, né? Então, assim, a gente realmente tem que mostrar leveza, né? Mostrar positividade, ser alegre, né? Então, todo mundo percebe quando uma pessoa está de mau humor, aconteceu alguma coisa, você está bem. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá, gente? O cliente não tem nada a ver com isso. Ali é o seu trabalho, depois a gente resolve as coisas que tem que resolver, tá? Gente, e parece que é o mais óbvio de todos, mas acredite, não é. Se prepare para a reunião, tá? E aqui vale tanto para uma primeira reunião com o cliente, de prospecção e etc., quanto para uma reunião de acompanhamento de um cliente que já é seu e etc. O que é se preparar para a reunião? Eu, Gustavo, o que eu faço? Tá? Vamos pegar o exemplo de uma reunião de acompanhamento, seja online ou presencial. Tá? Quando é online, compartilho minha tela e tudo, eu já sei exatamente o que eu vou falar para o meu cliente, eu pego a carteira dele, aquele investimento específico, eu já abro uma outra aba mostrando um gráfico de mercado, enfim, que tem a ver com aquele investimento. E aí, dentro desse gráfico, tem uma peculiaridade que eu já abro uma outra aba e já deixo ali engatilhado para ir fazendo uma história, né? Para ir fazendo pontos de conexão entre uma coisa e outra. Então, eu já abro umas 10 abas diferentes, já entro compartilhando minha tela, já com um script, entre aspas, do que eu vou falar. E não é aquele negócio, então, inclusive, deixa eu procurar uma coisa aqui que você vai gostar, né? Deixa eu procurar aqui, não fica aqueles tempos, né, para você ficar pesquisando e nem nada. O cliente percebe quando você prepara um material interessante para mostrar para ele. Poxa, né, ele percebe o jeito que você apresenta. Ele percebe que você separou um tempo para se preparar para aquela reunião e levar as informações importantes para ele. Separou as páginas, separou os links, etc. Gente, poucas pessoas fazem isso de verdade, tá? Às vezes só entra na reunião e não tá errado, não, tá, gente? Cada um tem o seu jeito. Aqui são mais ideias, na minha visão, de experiência e das experiências que eu convivo com pessoas, assim, excelentes do meu lado, tá? Então, assim, se preparar para a reunião é algo fundamental e mostra para o cliente que você realmente se preocupou em tirar um tempo ali para apresentar o que você tem para apresentar para ele, tá bom? Deixa eu ver aqui como é que se tem alguma mensagem. Lá, a Letícia, né? É preciso a escutativa durante o atendimento do cliente. Com certeza, né? Assim, senão, tem muita gente que fala, fica tudo na minha cabeça, depois eu lembro. Às vezes esquece alguma coisa. É legal você ir anotando também, né? E etc. Então, isso é muito bacana, tá? O próprio cliente aqui, ó, o Carlos, né? O próprio cliente precisa saber o quanto ele está disposto a arriscar e conhecer seu perfil de investidor. Na primeira conversa, né? O diagnóstico a gente realmente é isso que a gente tem que extrair dele, né, para trazer a solução depois, né? Perfeito, gente. Show de bola. E aí, o que acontece, né? Partindo desse pressuposto que a gente fez reunião e etc., eu achei interessante trazer um pouco aqui sobre comunicação eficaz, tá? Porque a comunicação eficaz, ela é a diferença de você falar e de você ser bem compreendido, né? Assim, são duas coisas bem diferentes, tá? E, e como que a gente tem, tanto em gestos, em pequenos detalhes, como que a gente realmente constrói uma comunicação eficaz com o cliente? Porque, às vezes, é uma baita oportunidade que você tem na sua frente e você talvez perde ela por você não se expressar da maneira correta, né? Isso eu já vi algumas vezes acontecendo. Então, isso é muito importante a gente tomar cuidado e prestar atenção, tá? Bom, aqui
novamente, né, para você ter uma comunicação eficaz, você precisa demonstrar um interesse genuíno pelo cliente. E aqui, gente, é algo importante, né? Parece bobo, mas funciona, tá? E até uma técnica da neurociência, tá? Que é espelhar o comportamento da pessoa, tá? E, gente, isso aqui é sutil, tá? Não é uma, você não vai brincar de mímica ou de macaco disse com o cliente, não, tá? E a questão aqui é basicamente, pô, você vê que o cliente é uma pessoa mais tímida, retraída, na cadeira, com os braços cruzados, tem um comportamento semelhante ao dele, tá? Porque se o cliente estiver com o braço cruzado, você sentir que ele é uma pessoa mais tímida e você esticar a mão, abrir o peito para ele, às vezes ele se sente intimidado, tá? E o contrário também, se é uma pessoa que senta na cadeira, estica, dobra as pernas, etc., põe a mão lá atrás, uma conversa mais leve com você, entre aspas, né? Faça igual ele, né? Senta na cadeira igual ele, porque aí você mostra igualdade entre a pessoa, né? Se você ficar retraído e falar assim, opa, a pessoa é mais tímida, eu sou mais solto. Isso, assim, no nosso subconsciente faz toda a diferença, tá? A pessoa vai lá, ela tá, você serviu um cerveja, né? Se for sexta-feira, rola uma cerveja. Serviu um cafezinho, um copo d'água, a pessoa bebe, toma, quando ela tá tomando, você toma com ela também, entendeu? Então, assim, essas coisas no subconsciente geram pontos de conexão com a pessoa. Isso é muito importante para deixar ela até mesmo confortável com você, tá? É muito importante, tá, gente? Utilize a linguagem do seu cliente, tá? Se for um cliente muito formal, você vai ser formal com ele. Se for um cliente que fala rasgado, no bom sentido, tá? Fala rasgado também, né? Se for um cliente com um comportamento mais jovial, fala umas frases, fala palavrão e etc. Porra, mas isso aqui tá muito difícil e tal. Caralho, né, cara? Tá difícil mesmo. Entendeu? Assim, fala a linguagem do seu cliente. Não tenha medo de falar a linguagem dele, não. Você não precisa ser o cara todo formal só porque você tá de paletó, de blazer, de terno na frente dele, você tá falando de investimento de dinheiro, não, tá? Às vezes a pessoa tem uma ideia, e aí eu falo, eu nunca trabalhei em banco, tá, gente? Mas conheço muita gente que trabalhou em banco, e de muito tempo atrás, de novo, tem mudado muito. Mas até os mais antigos, então, principalmente, né, às vezes tem aquela ideia de muita formalidade quando o seu gerente do banco liga, né, ou quando você vai no banco fazer uma reunião e etc. Às vezes é muita formalidade, às vezes é um papo um pouco mais engessado, etc., na visão do que eu já ouvi. Então, quando você conversa de dinheiro, conversa de investimento, e uma pessoa igual você, entre aspas, né, no sentido de comportamento, no sentido no modo de falar e etc., isso quebra uma barreira gigantesca, tá? Então, assim, se o cara contou uma piada, cara, pô, dá risada com ele, né? Conta outra piada e etc, entendeu? Então, assim, utilize a linguagem do seu cliente, tá? Que isso é muito importante, isso faz muita diferença, tá? E faça perguntas abertas, tá, gente? É um ponto muito legal de se falar também, que é o seguinte: o que é uma pergunta aberta? É diferente de você falar, tá? É, E aí, seu dia hoje foi bom? Né? Aí a pessoa falar sim ou não. Aí se você perguntar para ela, me fala o que você fez no seu dia hoje, né? E aí, se ela fez coisas boas, o dia dela vai ser bom. Se fez coisas ruins, o dia dela vai ser ruim. Mas a diferença, aí ela vai contar, acordei cedo, tive muita reunião do trabalho, etc. Saí correndo para buscar meu menino, aí eu passei na minha empresa, opa, ele é empresário. Entendeu? Então, assim, perguntas abertas é no sentido, não pergunte onde a resposta é apenas sim ou não, né? Para depois você ter que fazer uma outra pergunta querendo mais informação. Faça perguntas que ele, entre aspas, obrigatoriamente precisa destrinchar para responder o que você perguntou. E aí, com isso, com perguntas abertas, a gente consegue pegar muita informação do cliente, né? É diferente também, eu vou te dar outro exemplo bobo, depois te dou um exemplo na questão do nosso dia a dia mesmo. É diferente você perguntar, o que você prefere, iPhone ou Android? A pessoa vai falar Apple, né? iOS ou Android. Ou você perguntar, quais são as características que mais importam para você no celular? Percebe? Então, assim, aí ele vai falar, eu preciso de um celular um pouco mais aberto, que eu consiga conectar em vários lugares, etc. Vou preferir mais segurança, uma câmera
é boa, a velocidade, ecossistema, enfim, né? Aí com isso você sabe se, então o melhor celular para você é um Android, o melhor celular para você é um iPhone, né? Então assim, mas você pegou um tanto de informação antes, né? Você descobriu realmente o que que é mais importante para ele. No nosso universo, por exemplo, de assessoria, é a diferença de você perguntar numa primeira reunião para o cliente o seguinte: imagina, ah, é, você já tem ou já teve assessoria de investimento, né? E é diferente perguntar, me fala como que foi a sua experiência com a sua assessoria passada ou atual que você tem, né? Percebe? Se ele não tiver assessoria, ele vai falar, não, nunca tive essa experiência. Ah, nunca teve, mas que bom. É, sempre vai ter a primeira vez, né? Entendeu? Então, assim, aí você tem um leque de informações em perguntas abertas que, com a prática, você sempre vai manter um diálogo. Perguntas abertas é bom para manter diálogo também, né? Uma pergunta, uma conversa não morre simplesmente no sim ou não. Não fica um negócio chato, não fica uma entrevista, né? Então, isso aí é interessante, tá? Ó, o José, né? Ele concordou usar perguntas-chave para traçar o perfil do cliente. Perfeito, né? Com certeza, né, Carlos? Muitos estarão migrando da poupança, né? O Anderson, né? É o Rapó. Esse é o Rapó, né? Exatamente. O Valdemar, né? Para a reunião diagnóstica, o ideal já seria ter algumas informações sobre o cliente, talvez com o formulário previamente preenchido pelo seu cliente ou outra forma. O que acha? Perfeito, Valdener mesmo, né? Desculpa, tá, cara, se eu estiver falando o seu nome errado. Cara, perfeito. Lembra daquela vez que eu falei assim, tenha interesse pelo seu cliente? Cara, você falou uma coisa, inclusive eu até esqueci de falar. Gente, conheça o seu cliente na primeira reunião, tá? Assim, antes de sentar com ele, saiba o que que ele faz, né? Principalmente dá um Google, dá um LinkedIn, se ele tiver uma rede social aberta, tenta achar ele lá de alguma forma. Se não conseguir informação nenhuma, beleza, você tentou. Mas normalmente você consegue, né? Então, assim, chega falando, sabendo o que o seu cliente faz, porque ele vai mostrar que você realmente tem interesse nele. Eu vi aqui que você é empresário, você tem uma empresa é, de varejo, né? Me conta isso e tal. Pois é, entendeu? Então, assim, mostra que você fez o dever de casa, mostra que você teve interesse em saber quem é a pessoa, né? É lógico, gente, que é uma coisa sutil, né? Você não vai chegar com uma planilha, um questionário, um formulário escrito, e falar assim, ó, você chama tanto, você tem tantos anos, você tem uma esposa, dois filhos, você gosta de sair sábado de manhã para caminhar, opa, né? Calma aí, né? São coisas sutis, né? Você não vai espionar o cara, mas faça uma pesquisa breve e prévia do seu cliente para você realmente mostrar esse interesse pela pessoa que ele é, onde ele trabalha, o que que ele faz e etc. Beleza? Olha o Carlos aqui, né? O Alexandre falou antes, né? Ainda tem que estar bem apresentável, um carro bom, mesmo não tendo dinheiro, o cliente tem que achar que você tem, né? Senão, como ele vai confiar o dinheiro dele com alguém que não conseguiu para si mesmo? Perfeito, Alexandre. O Carlos falou, eu concordo com o Alexandre, até brinco com os amigos que trabalhamos com assessores de investimento que também quero ficar rico igual a eles. Perfeito, cara. Assim, é a imagem, né? É a imagem de tudo, né? Então, é por isso que é importante você sentar bem vestido, por isso que é importante você praticar hobby, né? Cara, se você gosta de jogar tênis, não, nunca gostei de jogar tênis, mas tem muita gente que você vê que tênis às vezes é um esporte mais de elite, né, e etc. Tende a ser. Por que que você não frequenta, né, um clube onde joga tênis, faz amizade, etc. Então, assim, esteja nos lugares onde os seus clientes gostam de estar, né? Quem que é o cliente que você quer atender, né? É o cara empresário que joga tênis, né? Varejo, é mais elite, é mais private, é high, né? Então, assim, tenham comportamentos e tenham rotinas, tenham hobbies, ou pelo menos procure sempre ter isso da forma que o seu cliente gosta de ter, né? Eu tenho um cliente que gosta muito de jogar beach tennis, né? Recentemente eu fui jogar beach tennis mesmo, eu adorei, e aí foi um baita bate-papo que a gente teve também junto ali para conversar, né? Inclusive eu lembrei dele. Então isso é muito bacana, tá? É, e é ser simples sem exagero, exatamente, o Wilson. Bom, vamos lá.
Perfeito, gente, questão da comunicação eficaz. E aqui, agrupando tudo, né, eu trouxe alguns exemplos que, na prática, a gente tem que ter uma comunicação eficaz. Porque comunicação eficaz vai ajudar você a ser mais comunicativo, ou pelo menos ter essa eficácia maior. Mas o que é de fato uma comunicação eficaz, né? Então, um exemplo, assim, simples, né? Imagina, você tem que ter uma gestão de expectativa em momentos de volatilidade de mercado. Imagina na pandemia, né? É, aqui em março de 2020, o Covid estourou aqui no Brasil e etc., bolsa derretendo, todo mundo naquela euforia negativa, né, digamos, né? E você pega o telefone, tem coisa melhor para o cliente do que você pegar o telefone, explicar para ele o que está acontecendo, ó, e, obviamente falando a linguagem dele e ser acessível para ele. Não adianta, se for uma pessoa leiga, querer falar muito assunto técnico, vai ser chato para ela, não vai entender. E não adianta ser um cara técnico você ficar falando como se estivesse falando para uma pessoa leiga, né? Então você tem que ter uma comunicação eficaz. Então você pega o telefone e fala: ó, o mercado está derretendo, o mercado está isso, porque saiu isso, perspectiva China, Estados Unidos e tal, está impactando aqui, etc. Mas não se preocupe, lembra que nosso planejamento tinha essas estratégias exatamente para prever algum tipo de movimento nesse sentido, então a gente está protegido. Ou no sentido, ó, vamos fazer uma alocação, uma realocação na carteira, visando o que aconteceu, né, pode mudar um pouco a perspectiva de mercado. Então, vamos fazer uma relocação visando daqui para frente, né? Então, assim, você está tendo uma comunicação eficaz com o seu cliente, né? Você está sendo eficaz com o seu cliente, mostra que você está monitorando e etc. E, de novo, falando a linguagem que ele entende, falando uma linguagem bem direcionada para ele, ele vai gostar muito de ouvir isso. Você fideliza ainda mais o seu cliente, você se torna referência para o seu cliente, né? Lá do primeiro slide que eu passei. Um outro exemplo também é oportunidade de investimento, né? E volta lá atrás com o que eu tinha dito também, né? Então, identificar uma oportunidade de investimento alinhada aos objetivos do cliente. Cara, surgiu um título pré-fixado de 15% ao ano e 20 imposto de renda. Existe, né? Porrada, empresa boa e etc e tal, né? Se for 13, 14%, enfim. Cara, juros caindo, faz total sentido a gente alocar, distancia do CDI, etc. Acabou de sair emissão primária e tudo, faz sentido na nossa locação, nós vamos investir, tá? Cara, você é a porta de entrada de bons investimentos para o cliente. Se o cliente entrar na plataforma lá e pesquisar isso, ele vai até achar, mas ninguém vai avisar ele, né? E muitas das coisas ele não acha também. Muitas das coisas é só a mesa, mercado de balcão que a gente tem acesso, mesa de investimento, é mais uma questão institucional. Então tem papel que, se ele entrar lá no aplicativo dele lá, ele não acha, simplesmente porque é via um assessor financeiro ali, tá? Então, assim, tem oportunidade boa de investimento? Liga, tem uma comunicação eficiente ali, né? Fala a língua dele, explica o objetivo, se está alinhado aqui para frente e por que que faz sentido aquele ativo estar na carteira dele, tá? Então, isso daí é muito interessante. E aí, pessoal, eu quis trazer aqui também algumas questões de técnicas comerciais, tá? E aqui envolve desde para a primeira reunião até para manter o cliente, fazer alguma alocação na carteira e etc, tá? Que na prática eu tenho usado muito, tá? Né, porque assim, quando me convidaram para falar aqui para vocês, eu comecei a perceber o que que eu faço, né, no dia a dia, em reuniões e etc. É louco, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, como é que você faz? Qual que é a técnica comercial que você usa numa reunião? Não sei. Às vezes a gente fala, faz tão natural, tão genuíno e já adota aquela estratégia naturalmente para você que você acaba não percebendo o que você faz. É igual dirigir. Isso você tem que olhar muita coisa, né? Você tem que preocupar com a marcha, preocupar com o velocímetro, com a velocidade, o radar, né? A placa, e aí depois você faz tudo no automático, você não percebe o que você está fazendo, né? É basicamente isso aqui também, tá, gente? Então, o que que eu fiz? Eu fui meio que me reparando e anotando algumas coisas que eu tenho usado bastante, que tem dado certo, tá? Então, isso daí é bacana. E uma técnica comercial interessante, de novo, aqui veio conhecer o cliente, a gente já falou disso, e é a questão de mostrar valor, tá? O que é mostrar valor? Vamos lá.
O Décio, né? Eficaz, eficácia, né? É tudo aquilo que tem bom resultado, perfeito. É isso aí, cara. O Diego, né? O filme Em Busca da Felicidade. Baita filme também, né? Mas é exatamente a questão do de pô, você tem que passar a imagem para o seu cliente, né? Uma imagem boa, positiva e etc. de pessoa bem-sucedida, né? E depois vocês, com certeza, vão ser todo mundo bem-sucedido, tá, gente? Gente, mostra valor para o seu cliente, tá? E aqui é interessante no sentido de, imagina que você entra numa loja do Rolex, tá? Nem que seja para olhar, tá? A atendente vai pegar o Rolex, vai pegar na sua mão, falar, esse aqui é um Rolex, ó, muito bonito e tal, é bonito, põe no seu pulso, vê como é que fica. Aí você coloca no seu pulso, assim, rapaz, se você tiver dinheiro para comprar, você vai comprar o Rolex, né? É, aquele status que gera no pulso, peso do relógio, etc. Você se parece outra pessoa, né? O cara vai comprar uma Ferrari, né? Cara, Ferrari bonita, tal, linda, sensacional. Entra aí, vamos dar uma volta, né? Cara, se você estava em dúvida em comprar Ferrari, depois de você andar nela, se você gosta de velocidade, você gosta de esporte, etc., você vai comprar Ferrari, né? Por quê? Porque cada, a- cada ativo ali, né? Cada produto já tem o seu valor agregado, né? A Ferrari é muito boa no que ela propõe fazer. Primeiro, velocidade, exclusividade. A marca Ferrari já se mostrou no mundo todo. Rolex, a mesma coisa, referência de joia, de status, né? De sucesso, né? Cara, por que que eu tô falando isso? Você tem que ser a Ferrari, você tem que ser o Rolex para o seu cliente, tá? E isso não é da noite para o dia que a gente faz, não, tá, gente? Isso aí é com o tempo a gente vai chegando lá. O que que significa isso? O cliente tem que sentar na mesa e você tem que conversar com ele de forma que ele queira ficar com você, de forma que, opa, esse cara aqui, ele é importante para mim, né? Ele queira ser o seu cliente, né? Porque você gerou valor pro seu, naquele papo, naquele assunto para o seu cliente. Então, assim, é diferente na prática você chegar e falar, ó, eu sou falar do seu escritório, etc., como que você trabalha, mas você deixar claro para o cliente, né? Às vezes, até mesmo diretamente, dependendo, pode encaixar numa conversa. Olha, eu sou um assessor private, eu atendo clientes acima de 3 milhões de reais, meus clientes têm tido tais resultados, a gente tem entregado tal valor, né? Opa, se o cara tiver 3 milhões de reais, ele fala assim, ó, então se eu tiver menos, eu não consigo ficar com o cara, eu só consigo ficar com um cara acima de 3 milhões de reais, né? Você gerou valor para o seu cliente. Se você está mostrando bons casos de sucesso para ele, pô, o cara quer ficar com você, né? Então, assim, mostre valor para o seu cliente, tá? E aqui é uma técnica muito legal, tá, cara, assim, que chama storytelling, né? Que é basicamente contar uma história, você querer passar uma mensagem para o cliente contando uma história para ele, né? Seja uma história real, seja uma história fictícia, mas você quer passar aquele conceito para o seu cliente, né? E isso é muito legal quando você junta um storytelling com algum caso verídico que já aconteceu para você dar um exemplo real para o seu cliente, né? Às vezes aquele cliente vou dar até um exemplo que eu li no chat ali, né? Muita gente está tirando dinheiro da poupança, né? E indo para fazer um investimento mais rentável, né, um investimento com maior valor agregado, etc. E a pessoa fica muito na dúvida, né? Eu falo assim, ó, eu compreendo perfeitamente, né? Inclusive, eu tenho uma cliente que foi exatamente igual a você, né? Ela estava com o dinheiro todo na poupança, né? E ela saiu da poupança, ela fez o seu primeiro investimento em Tesouro Selic, uma coisa mais conservadora e etc. Ela viu que só no Tesouro Selic ela ganhava pelo menos 40% mais do que ela ganha na poupança, já líquido, né? E ela começou a realmente entendendo como que funciona o mercado, como funciona o mercado. Recentemente, isso já faz algum tempo, recentemente ela chegou para mim e falou assim, Gustavo, eu acho que eu quero colocar um pouquinho do meu valor em bolsa de valores. O que a gente faz? Ah, então vamos fazer tal estratégia, começar com um pouco e etc. Hoje ela não tem medo de bolsa, não tem medo de nada, porque ela realmente aprendeu a investir dentro do perfil dela, respeitando seus limites dentro desse tempo todo. A pessoa que está com medo e ouve isso, ela entende que, opa, então vamos começar. Se eu sentir necessidade, depois eu aumento, eu vou entendendo como é que funciona e eu vou chegando lá.
né? Sem dor de cabeça, sem dor de barriga, sem não dormindo bem à noite, né? Mas você falou isso para a pessoa mostrando um exemplo real. Você contou uma história para passar isso para a pessoa. Mesma forma, né? Às vezes a gente está falando de volatilidade, de mercado, etc. Assim, ó, eu tenho um cliente que na época ali da pandemia, ele entrou, a pandemia ali foi basicamente janeiro, fevereiro, março, abril, ele entrou 2 meses antes, ali em 2020, explodiu, ele queria entrar naquele fundo, a gente entrou, explodiu, a cota caiu pra caramba e etc. Ele falou, Gustavo, pelo amor de Deus, eu vou resgatar, não tô aguentando. Eu falei, cara, não resgata. Confia que vai dar certo. É isso que está acontecendo, está caindo por conta disso. Vamos comprar mais. E aí a gente comprou mais, o mercado todo voltou depois, e aí ele realizou o seu lucro e etc. Pô, você mostrou para o cara que se ele quer investir em ação, investir em bolsa, mesmo se cair muito, você sabendo o que você está fazendo, tenha paciência, confie no profissional que está com você, que você vai ter bons resultados. Percebe? Você não precisou falar isso. Você contou uma história e foi a ideia que você passou para o cliente. Isso é muito positivo, isso é muito bacana, tá? É, ao José, né? Trazer ele para a história. De uma certa forma, sim, né, José? Então, no sentido, eu estou contando uma história para passar aquela mensagem que eu quero que ele entenda, entendeu? O storytelling fala de um assunto em no máximo 15 minutos. Perfeito, cara. Sempre sugerir balanceamento de carteira de acordo com o perfil e volume de capital. Exatamente. Né? Então, é isso mesmo. Cara, outra coisa que a gente tem que prezar em fazer bem, né, é oferecer solução e não produto, tá? Produto, gente, ele é banco. Hoje, produto é commodity. Antigamente, não, né? Antes da XP vir ali, basicamente revolucionando o mercado como uma DTVM, né? Uma distribuidora de títulos e valores imobiliários, tinha até a ideia de shopping financeiro na época, né? Então, você entra, você tem várias gestoras, vários fundos, várias casas, vários bancos ali dentro. Então, virou um shopping financeiro, né? A XP é basicamente uma plataforma de acesso ao mercado financeiro, né? E aí, de 2010 para cá, ela veio revolucionando o mercado dessa forma. Quando ela veio revolucionando o mercado dessa forma, ela bateu porrada nos bancos, no sentido que todo banco levava praticamente a sua bandeira, né? Você entrava no Itaú, queria investir numa previdência no Itaú, era o Itaú Personalité. Brasil era Brasil Prev, né? Ainda as quantidades desses produtos são gigantescas. Mas hoje, se você for pegar qualquer banco, praticamente, a não ser que seja um título muito específico que seja negociado em apenas um lugar, mas praticamente o restante vai ter no Itaú, vai ter no Bradesco, vai ter em outra corretora, vai ter na XP Commodity, tá? O que que vai diferenciar, então? É a solução que você leva para o seu cliente, é o atendimento, é o serviço que você presta. Porque produto por produto, ele está em qualquer lugar. Então, você tem que tomar cuidado de levar a solução para o cara, tá? E não o produto para o cara. Ele tem que entender isso muito bem, tá? O que que é levar? E aí eu vou contextualizar isso depois com um caso real, mas levar solução, o exemplo é o seguinte, o cara tem uma solução específica, né? E aí você fala assim, vamos aplicar nesse fundo aqui, porque esse fundo está rendendo muito bem, está rendendo 120% de CDI, um fundo de renda fixa, sofreu muito com americanos lá atrás, hoje ele está voltando com tudo, né? O spread de crédito está fechando ali, o fundo tá gerando valor, está te rendendo ali 120% do CDI. Isso é levar o produto. Agora, se a solução do cara às vezes, renda passiva, cara, vou investir nesse fundo aqui porque ele está te pagando todo mês tanto, isento de imposto de renda, isso encaixa muito para o que você está precisando. De uma forma simplista, só para ilustrar, mas isso é você levar a solução. Você está encaixando algo, procurando algo no mercado que encaixa para o problema que ele tem, ou pelo menos para o objetivo que ele quer atingir, né? E não apenas produto por produto, tá? É, E aí, muito importante, né, demonstrar autoridade, né? Se você imagina que você é um médico, né? Assim, quando você vai no médico e o médico fala para você que você tem que tomar tal remédio, eu duvido que ninguém chegue e fala, não, esse remédio aqui tá errado, eu não vou tomar ele não, né? Eu tenho certeza que não. Por quê? Porque você foi lá para ouvir o médico. O médico, por mais que você esteja estudando medicina, você imagina que o médico tem mais conhecimento que você.
né? Pela experiência, enfim, né? Então, o que ele falar, você pode talvez até depois não concordar, ouvir a opinião de outro médico e falar, uai, tá estranho. Mas na hora lá você sai com aquela verdade lá, é verdade absoluta do que ele está dizendo, né? Até porque ele tem autoridade para estar ali. Você tem que ter autoridade para estar onde você está, tá? Então, você tem que mostrar para o cliente que, ó, eu estou aqui por conta disso, eu tenho conhecimento, tá? Eu tenho autoridade para falar, obviamente, em outras palavras, né, gente? Eu não preciso falar dessa forma, mas tem que demonstrar isso para o cara, tá? Para a pessoa. Então, tenha autoridade na sua fala, mostra realmente que você é muito confiante no que você faz, no que você fala, tá? Com essas questões de storytelling, né? Você traz a pessoa muito mais para o palpável, não fica apenas uma fala, mas você mostra exemplos práticos de sucesso, isso é muito importante, tá? Então, assim, demonstra autoridade em tudo que você faça, tá? E que as pessoas elas te respeitam e realmente entendem que você está ali para isso. Cara, às vezes é uma pessoa que entende muito de mercado, né? Às vezes é uma pessoa que tem muito mais tempo de mercado que você, que às vezes está entrando agora nesse mercado. Só de você entrar nesse mercado, você já estudou muito, né? E aí, gente, de verdade, só de você estudar o que você estudou para virar um assessor de investimento, você já tem mais conhecimento do que 95% das pessoas que você vai conversar e fazer reunião. Isso eu te garanto. Te garanto. Mas vai ter aquelas 5 pessoas, vai ter aqueles 4% que vão saber tão bem quanto, e aí o papo fica legal. E vai ter aquele 1% que vão saber muito, mas muito mesmo. Mas, gente, assim, é muito difícil isso acontecer. E se acontecer, ótimo. Você não está deixando de mostrar autoridade. Você sabe tão bem quanto ele. E é legal que você até aprende com a pessoa. Às vezes ela vai te falar de alguma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, etc., simplesmente porque ela tem mais tempo vivido que você, né? E você aprende com ela. Só de você falar, cara, esse papel eu não tenho acompanhado muito bem, eu vou acompanhar, gostei de você ter me falado disso. O cara vai até gostar, entendeu? De você falar dessa forma. Então, assim, o importante é só mostrar autoridade no que você faz, tá? Aqui é um ponto muito importante, criar urgência, tá? Urgência no sentido de, ó, tô te mostrando o jeito, nosso planejamento e etc. Às vezes a pessoa fala que, eu vou pensar, né? Beleza, a pessoa pode até pensar, mas cria um senso de urgência nela. O que que é criar um senso de urgência? Ó, o mercado está assim assado. Eu te falei que investir dessa forma é porque esse momento bem pontual aqui está permitindo que a gente invista dessa forma. Talvez daqui uma semana, 2 semanas, talvez a gente perca o time. Então é muito importante não criando urgência, mas já criando, né? Que a gente comece rápido para a gente não perder essa janela de oportunidade. Ou simplesmente, ó, esse ativo que eu mostrei aqui na carteira, que compõe muito bem essa estratégia nossa para atingir esse objetivo que você colocou aqui na mesa, ele só vai até segunda-feira agora, tem uma semana, tá? Então é só falando isso para a gente montar e a gente realmente começar a trabalhar ao longo da semana para a gente não perder essa janela de oportunidade. Sim, de uma forma ou de outra, crie urgência na pessoa, né, de uma forma sutil, onde para ela realmente, opa, deixa eu correr aqui para eu não perder o que ele está falando, né? E um ponto muito importante também, manejar objeções, tá? O que que é objeção, né? Objeção é basicamente, às vezes uma dúvida, às vezes uma resistência, né? Às vezes um desinteresse real ou não no momento que a pessoa tem para fechar aquele investimento, fechar um negócio, ou topar reunir com você em uma reunião e etc, né? Então, manejar a objeção nada mais é do que você trabalhar essas objeções no sentido de quebrar elas, né? E mesmo a pessoa colocando algum empecilho antes de passar para o próximo passo, antes de entender algum produto ou antes de aceitar fazer uma reunião com você, né? Que você realmente quebre essa objeção para você ter acesso a essa pessoa, conseguir fechar o seu negócio e etc, tá? E aqui eu criei não, né? Peguei alguns exemplos de objeções que a gente pode discutindo junto aqui também, tá? Deixa eu só ver como é que tá aqui vocês comentando. Ó, o Antônio, né? Me perdoa a pergunta. No caso, quem quer começar a seguir carreira nesse mercado de assessoria, esse é o começo?
Antônio, eu acho que você está no lugar certíssimo, né? A escola de assessor aqui, com certeza, é o melhor começo para você estar, tá? Aqui na XP Educação. Como faço para ter o contato com assessor de carreira? Eu não sei exatamente, você está falando um assessor qualquer, eu não entendi muito bem a sua pergunta, Arthur, mas talvez se for algum assessor específico do programa, manda uma mensagem para o pessoal da XPE que eles vão te responder melhor. Deixa eu ver aqui. Como faço para entender bem o mercado? Ô, Alexandre, você está no lugar certo, cara. Aqui é escola de assessor. E, cara, uma parte muito boa, assim, para entender o mercado, né? Eu leio muito, tá? Pega sempre Invest.com, Infomoney, né, principalmente essas duas, com essas duas você já extrai muita informação de mercado, de notícia, etc. Mas, cara, hoje o Google é uma escola aberta para você, né? Basta você filtrar as informações. Então, pega aquelas pessoas, referências que você tem, pesquisa, conversa com alguma pessoa que realmente já tenha algum caminho para seguir. Leia bastante, tá? Assim, livro de investimento, livro de investidor, etc., que que você vai conseguir sempre agregar conhecimento para você, tá? Bom, beleza. Vamos pegar aqui alguns exemplos de objeções, tá, pessoal? O que seria isso, né? Imagina que você liga para uma pessoa e fala, eu já tenho um gerente de banco, né? Considerando ou um assessor de investimento, enfim, pega um gerente de banco para pensar que ela esteja no banco ainda, tá? Eu já tenho um gerente de banco que cuida dos meus investimentos. Ué, beleza. Acho que talvez a pessoa fale assim, tá. Não, beleza, então que bom que você está sendo bem atendida, né? Tchau. Não, né? Você pode falar no sentido, ué, que bom, cara, que você já tem um gerente de banco, né? Que cuida dos seus investimentos, tem muito gerente que acaba não fazendo esse tipo de serviço. Ó, o nosso trabalho aqui, ele é muito mais personalizado, tá? E investimento não, é necessário, é necessariamente um pilar de um bom planejamento, seja ele financeiro, patrimonial, tá? Então, o que eu quero te mostrar é mais algo para agregar o que você já tem no banco, tá? Vamos bater um papo quarta-feira, que hora você está disponível, né? Então, assim, tá vendo? Você concordou com ele, você achou bom que ele já tem um gerente de banco, chamou ele para reunião, você mostra o seu trabalho, depois, seja questão de tempo, pode ser que seja questão de tempo dele trazer os investimentos do banco para você, né? Vem um outro aqui já de uma vez, né? Tenho medo de perder dinheiro. Você fala, eu também. Eu não conheço ninguém que goste de perder dinheiro, né? E aí, e isso que é importante, porque perder dinheiro, seu dinheiro está onde hoje? A pessoa, está na poupança. Então você sabe que você está perdendo dinheiro, né? E isso foi em 2021. Foi uma conversa exatamente igual essa. 2021, não sei se todo mundo sabe, a inflação fechou em 10% ao ano, próximo disso, tá? A poupança estava rendendo 6% ao ano. Então, de uma forma grotesca, a pessoa estava perdendo 4% de poder de compra. Nominalmente, o dinheiro dela cresceu, poder de compra dela diminuiu. Ela perdeu dinheiro, né? Então, assim, e foi exatamente isso. Você falou, onde que seu dinheiro está? Ela, na poupança. Então, eu falei, então você sabe que você está perdendo dinheiro, né? Está perdendo poder de compra. Sabia que se seu dinheiro tivesse investido apenas, único e exclusivamente no Tesouro Direto, que inclusive é muito menos arriscado que a poupança, porque a poupança você está no risco do banco e o Tesouro Direto, o Tesouro Selic, você está no risco é, soberano, né? O risco país, que se for para quebrar tudo, com certeza o banco vai antes do que o país inteiro, né? Te rende muito mais do que isso e o Tesouro Direto está pegando seu poder, está protegendo seu poder de compra, pelo menos a longo prazo, né? Então, assim, é uma quebra de objeção, né? E você pode falar muito bem também, não, eu também tenho medo de perder dinheiro, né? Por isso que depende, ó, eu falando por mim, isso eu falando com a pessoa, tá? Eu falando por mim, eu tenho clientes das duas vertentes mais extremas possíveis, tá? Eu tenho aquele cliente super agressivo, que gosta de risco, que gosta de tudo mesmo, e aí tá tudo bem, tá certo para ele, ele tem estômago para aguentar isso. E eu tenho cliente super conservador, né? Extremamente conservador, que acabou de tirar o dinheiro dele do banco tradicional e a gente está investindo tão seguro quanto, só que rendendo muito mais, né? Então, assim, é, isso é uma forma muito boa de trabalhar uma objeção, tá? Então, acaba que a pessoa, não, tudo bem, então, sente curiosidade para pelo menos saber que investimento que é esse, saber o que que você vai falar para a pessoa, saber o que
você tem que apresentar para ela, né? É, outra objeção legal, legal no sentido de que é muito comum, é a pessoa falar assim, então, eu não conheço muito de investimento, não. Eu falei, que ótimo, né? Eu estou aqui exatamente para isso, né? Então, vamos marcar uma reunião quarta-feira e que hora você pode, né? Tenho receio em investir em renda variável. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Porque até pegando no gancho lá do tenho medo de perder dinheiro, muita gente quando fala que é XP ou corretora, faço parte de um escritório de investimentos, etc., a pessoa entende investimento como investimento em bolsa, tá? E assim, isso é muito, mas muito comum, né? E que, na verdade, não necessariamente, na verdade, não tem nada a ver, né? Pode ser tanto em bolsa, Tesouro Selic, né? Poupança, querendo ou não, é um investimento ruim, mas é, né? Então, assim, quando você fala em investimento, a pessoa tem um recém-investir em renda variável, ela pegou o conceito e até mesmo o preconceito que as pessoas têm, que ainda hoje tem com o nome XP, porque lá atrás, não sei se você sabe, mas a XP ela era uma plataforma, uma corretora de nasceu como basicamente a XP Educação, né? Nasceu como é, uma plataforma para ensinar pessoas a investir em bolsa de valores, né? Depois que ela se tornou corretora e depois que ela se tornou distribuidora de produto financeiro, né? Então, assim, até um tempo atrás, falava em XP, falava em bolsa, em ação. E as pessoas mais antigas, às vezes, olham o nome XP, podem ainda se remeter a isso. E que, obviamente, não é nada verdade hoje, né? Então, você tem produtos para atender tanto o mais carnívoro quanto o mais vegetariano, né, vegano possível, né? Então, nas duas extremidades, você consegue atender muito bem esse cliente, tá? E aí você fala, não, tem que investir em renda variável. Mas que bom, a gente não precisa investir em renda variável. E explica toda a questão, de como funciona esse investimento e por isso que a gente vai marcar uma reunião para eu te mostrar melhor isso, para você entender mais como que a gente pode atingir o em renda variável, né? Deixa eu ver só como é que está aqui o Antônio, para entender o mercado, eu invisto, leio, vejo notícias, analiso o gráfico, certo? Isso aí, Antônio, verdade. Bom, está um CDB, 100% CDI e tal, você pega um ativo tão conservador quanto, coloca um do lado do outro e fala assim, olha o dinheiro que você está deixando na mesa, né? É, perfeito, cara, é isso mesmo. É, fala XP, o pessoal já fala, ah, mas eu não quero bolsa, isso é cassino. Adoro ver isso. Aí conto sobre a minha carteira, desperta uma baita curiosidade. Perfeito, Priscila. Então você entendeu muito bem o que eu quis dizer, né? Show de bola. Gente, isso daqui são casos reais, tá? Eu sei que ninguém está com o microfone ligado aí, mas caso queiram compartilhar aí via chat o que vocês fariam na prática também, para a gente trocar figurinha, muito bacana, tá? É, a ideia aqui é o seguinte, né? Obviamente, não vou colocar o nome do cliente, né? Mas ao longo da trajetória, né? Eu passei por alguns casos e eu selecionei alguns que têm muito a ver, né? Com isso que a gente falou, tá? Então, aqui era basicamente, um cliente muito seguro, tá? Foi basicamente indicação, tá? Muito seguro devido a casos de quebra de confiança, passou por muita fraude, assim, foi um desastre mesmo financeiro, acarretou em grandes perdas financeiras ao longo da trajetória dela. Então, você imagina a aversão à perda que essa pessoa tem, né? Então, e o dinheiro dela estava todo no banco, segurinho e tal, né? E aí, como é que a gente numa situação dessa, como que a gente vira uma pessoa dessa, né? Sendo que ela já passou por tudo isso, né? Gente, e simplesmente foi o seguinte, né? Primeira coisa, mostrou autoridade. Bom, se eu estou falando com ela e eu sei do que eu estou falando, você passa confiança, né? E aí, o que quebrou aqui essa barreira foi um caso de sucesso com uma storytelling forte, tá? E foi exatamente isso. Falei, ó, cliente, eu entendo perfeitamente o que você está me falando. Porque eu tenho uma cliente que passou, não foi exatamente do jeito que você está falando, mas passou por uma situação muito parecida.
e ela é minha cliente hoje. Inclusive, ela começou ali com pouco, né? Ela foi vendo realmente que é diferente e hoje ela é uma grande cliente minha. Então eu sei exatamente como isso está acontecendo e eu quero te ajudar, ou pelo menos eu quero te mostrar como eu ajudei ela da mesma forma que eu quero ajudar você, né? Cara, acabou, né? Então assim, opa, ele tem um caso na carteira dele de clientes que é parecido comigo, né? Deixa eu ver lá como que é isso, né? E ela sentou para conversar. Eu lembro que ela começou com 150 mil reais, isso tem 2 anos, hoje ela tem 1,5 milhão de reais comigo, né? Então, assim, confiança, autoridade, e aí você passa isso para o cliente, ele, na prática, ele cresce com você, se ele tiver potencial, tá? É, Bom, um outro caso também, né? Selecionei aqui um cliente dois. O problema é o seguinte, tá? O cliente tinha feito 4 reuniões, isso aqui é bizarro, tá, gente? Ele já tinha feito 4 reuniões, foi uma indicação, eu não sei, na verdade, como que ele chegou, ele que chegou até a mim, mas ele já tinha feito 4 reuniões com 4 escritórios diferentes, tá? E tinha 4 propostas de carteira na mão, né? Ou seja, ele tinha 4 carteiras de investimento montadas diferentes na mão e me procurou por uma quinta opinião, né? É, E aí, beleza, na primeira reunião ele comentou disso, ele era gringo, né? Ele era boliviano, ele veio para o Brasil, é, a, a, a residência fiscal dele ele tinha trocado, estava todo aqui no Brasil, só que ele tinha, daqui 2 anos, ele poderia ou não voltar para a Bolívia, né? Estava passando por uma situação muito difícil na Bolívia, etc. Presidência lá e tudo, muito protesto. Eu não sei se vocês acompanharam, mas 1 ano e meio, 2 anos atrás, estava bizarro lá na Bolívia, né? Ainda está um pouco, né? Então, foi exatamente isso, ele me procurou. Cara, é bizarro, é tão, assim, tão óbvio, mas foi exatamente isso que aconteceu, tá, gente? Que foi o seguinte: qual que foi a solução? Eu ouvi exatamente o que ele queria e eu entreguei para ele. Simples assim. E aí eu vou explicar o que aconteceu. Ele chegou para mim, a gente fez a primeira reunião, a gente fez a segunda reunião e eu mostrei a minha proposta para ele, tá? No final da reunião, ele virou para mim e falou assim: Gustavo, cara, essa aí, de longe, foi a melhor carteira que foi a melhor reunião que a gente fez, foi a melhor carteira de investimento que, que foi me apresentado e legal, cara, bacana demais. Aí eu falei assim, uai, só para eu entender, né? Só para você me dar esse feedback, obrigado por ter falado isso, mas como que estavam as outras, né? O que aconteceu aqui que chamou mais atenção, a sua atenção? Ele falou, simplesmente porque você colocou o prazo para 2 anos, do jeito que eu disse. Gente, ele mostrou as outras carteiras de investimento dele, tinha lá, ele falou 2 anos, 2 anos ele poderia sair ou não. Tinha um produto lá que era vencimento de 3 anos. O cara falou que daqui 2 anos ele sai, ele coloca um produto de 3 anos. Tá de sacanagem, né? Então é isso, é a força de você escutar o cara. Você tem que levar o que o cara tá pedindo. Não adianta fazer firula. Se o cara tem um prazo de 2 anos, é 2 anos. Pega as melhores opções para ele que ele tem naquele prazo que está querendo. O exemplo do prazo aqui, né? E foi simplesmente isso. Não fiz nada demais. Não, o arroz com feijão bem feito. Coloquei porque ele estava precisando e o objetivo dele. Eu ouvi o que ele estava querendo e eu entreguei. Então, assim, foi um exemplo só para ilustrar que às vezes ouvir é muito difícil. E foi na prática aí que eu vi de outros assessores que proporam para ele, possivelmente não ouviram tão bem quanto deveriam ter ouvido, né? Então, isso daí é bizarro, gente, mas é muito importante, tá? É, o outro caso aqui lá, o Vitor, saber ouvir, exatamente. Priscila, sensacional. Ó, o Valdemar, na escutativa pode-se tentar identificar especificamente dos erros que levaram à perda de valores, daí apresentar soluções. Perfeito, cara. É o diagnóstico, né? Exatamente isso. É, Isso não pode mesmo não. Perfeito, gente. E aí, um outro exemplo, né? A gente foi um exemplo de recomendação, tá? Isso foi até recentemente, tá, gente? Era um cliente muito taxeiro, tá? Não aceitava muito as decisões, né? Eram as informações que chegaram para mim. Ah, ele não aceita muita decisão, ele é difícil de trabalhar e etc. Ele já estava com um outro assessor, etc. E aí eu cheguei para conversar com ele.
né? Como eu já sabia das informações, que ele era muito taxeiro, não aceitava muita decisão, etc. Se a pessoa não aceita muita decisão, por que que ela está trabalhando com assessor de investimento? Foi a primeira pergunta que eu me fiz, assim, né? Então, é uma coisa errada, né? E aí, o que estava faltando, às vezes, para o cara? Postura de autoridade, né? E confiança. Então, eu cheguei para ele, oi, fulano, tudo bem? Tudo tal? Bacana, a gente conversou, fiz exatamente naqueles passos ali que eu mostrei para vocês. E aí eu falei assim, ó, eu sou um cliente, eu sou um assessor alta renda private aqui no escritório, eu atendo clientes apenas acima de 3 milhões de reais. Você foi uma recomendação, né, de uma cliente minha que é super satisfeita, então isso é muito bacana, a gente cresce de maneira orgânica mesmo, tá? E eu vou te apresentar o trabalho que eu tenho feito com eles. Gente, ele se tornou cliente, a gente fez uma troca, né, ele se tornou meu cliente na minha assessoria, e ele não foi taxeiro nenhuma hora, e tudo que eu falava para ele fazer, ele aceitava de boa. Loucura, né? Era um cliente que não aceitava decisão, era um cliente difícil de trabalhar, informações que chegaram a mim, né? E quando a gente conversou, ele não questionou nada. Ele questionou no sentido de dúvidas, obviamente, mas ele falou: não, beleza, bacana. Isso aqui como é que fica? Aí a gente vai fazer isso dessa forma. Cara, isso aqui é muito importante para você. A gente vai investir nesse ativo por conta disso. Então a gente vai fazer isso daqui. Percebe que assim, eu nem estou falando, então você gostaria de fazer isso daqui? Não, eu estou afirmando que para o objetivo dele a gente vai fazer isso, entendeu? É diferente. Então acaba que você passa muita credibilidade. Então foi exatamente essa a solução, digamos assim, né? Postura, você demonstrou confiança e autoridade no assunto, né? Você demonstrou valor no seu atendimento. Eu só atendo clientes acima de 3 milhões de reais, né? Escassez gera valor, né? Pessoas com menos de 300 milhões de reais, desculpa, gente, 3 milhões de reais. Quem dera um dia eu vou chegar com pessoas acima de 300 milhões de reais. Pessoas com menos de 3 milhões de reais não são meus clientes. Opa, então eu faço parte das pessoas que são seus clientes. É diferente, entendeu? Então isso aí é muito importante, tá? E o último exemplo, tá? É, Aprendi uma palavra nova hoje, tacheiro. Exatamente, tem muita gente tacheira nesse mundo, viu? Ô, Maria. O Rodrigo, importante. E quando o cliente não tem tempo definido de resgate? Cara, é o melhor dos mundos, né? Às vezes a pessoa não tem tempo definido, então você sempre vai às vezes, quando essa pessoa não tem tempo definido, às vezes ela quer investir para longo prazo. Então, é muito importante você diversificar, porque às vezes o longo prazo da pessoa, de um dia para o outro, pode se tornar curto prazo. Então, você diversifica a carteira, cara. Parte disso eu vou deixar mais em curto prazo, mesmo que você não precise, a gente não sabe o dia de amanhã, então é importante a gente deixar aqui. E parte disso a gente vai jogar para longo prazo mesmo. E você alinhando muito bem com o cliente. Ó, isso daqui a gente vai entrar uma coisa bem líquida mesmo, é para 10 anos, tá bom? O cara falou, tá bom, beleza, né? Então, assim, recomendação. A gente não coloca tudo para uma coisa só, a gente não coloca tudo para 10 anos, a gente não coloca tudo para resgate imediato, né? Então, a diversificação entra exatamente para isso, tá? Ô, Vitor, taxeiro desculpa se não ficou claro, taxeiro é aquele cliente que quer saber muito de taxa, né? Que às vezes 10% ao ano ou 10,2% ao ano para ele faz uma puta diferença, tá? E é isso, tá, gente? Taxa é banco. Taxa por taxa é banco. O cara pega lá qual taxa é melhor e tal. Ah, o banco XYZ está com a taxa de 0,5% a mais, vou investir lá. Beleza, o cara desse não tem um atendimento personalizado. Te garanto, tá? E quando a gente começa a trabalhar com clientes maiores, você percebe que muitas das vezes o mais importante para o cara não é o quanto que o dinheiro dele está rentabilizando, tá? Mas é sim a disponibilidade que você tem para atender ele, né? A disponibilidade de alguém, você ser referência da pessoa, você sempre está disponível, você sempre está atualizando, você sempre está acompanhando o patrimônio dele, tá? A gente está falando aqui de investimento, mas o universo assessoria é muito amplo. Você trabalha com previdência, você trabalha com planejamento financeiro e patrimonial, você trabalha com seguro, você trabalha com escritórios parceiros montando uma hold, offshore, investimento lá fora. Então, percebe que é um leque muito grande para entregar a solução para o que ele precisa, tá? E é isso, com o cliente 4 aqui, né? Eu passei um pouquinho aqui, mas
foi uma ligação fria, tá? Já até tem um spoiler. Pá, tem um spoiler aqui. Foi uma ligação fria, tá? Ligação fria é quando você liga para a pessoa, assim, pegou uma lista e etc. Liga para a pessoa simplesmente para tentar marcar uma reunião com você, mas não é indicação, não é nada, tá? É, quando eu liguei para ele, falei o que eu fazia. Ele estava insatisfeito com a XP, né? Porém, ele aceitou conversar. Beleza. Quando a gente chegou na primeira reunião, foi online, tá? Ele já chegou detonando a XP, cara. Falou assim, cara, eu aceitei conversar com você, Gustavo, mas eu vou te falar uma coisa, eu tenho dinheiro na XP hoje, eu tenho dinheiro na XP hoje, mas eu estou insatisfeito com a XP, assim, eu só aceitei falar com você por educação mesmo, pensando assim, porque eu já estou tirando meu dinheiro da XP. Aí eu falei assim, deixa eu entender, né, o que está acontecendo. E eu falei assim, por quê? O que está acontecendo? Eu perguntei para ele exatamente, o que está acontecendo? Me conta a sua experiência, né? Aí ele falou assim, o XP não tem oportunidade. Eu falei, uai, a XP ela é a maior plataforma financeira da América Latina, né? A maior corretora distribuidora de valores, né? É difícil ela não ter oportunidade, né? Tudo que tem hoje no mercado financeiro, assim, pela XP, praticamente tudo se alcança, né? Aí eu cheguei para ele e falei assim, ó, eu entendi. Já parou para pensar que talvez não seja a XP que não tem oportunidades, mas não são as oportunidades que estão chegando até você? Né? Aí ele, opa, pode ser, né? Às vezes o atendimento que ele estava tendo era um atendimento bom, né? Lembra que você tem que ser a porta de entrada de bons investimentos para o seu cliente, né? Às vezes não estava acontecendo isso, né? E aí ele já ficou caladinho, ele já ficou parado. E aí a gente comecei a falar, eu falei, ó, é, de escritório para escritório, cara, de assessor para assessor, semelhança é que você trabalha você utiliza XP como plataforma, como ecossistema para trabalhar. De restante, pode ser que seja tudo diferente, tá? Deixa eu te mostrar como é que eu trabalho aqui. E foi dessa forma, né? Então, assim, eu primeiro, eu começar de trás para frente, né? Quase de trás para frente. Primeiro eu fiz, quebrei esse gelo dele, né? A demonstração de interesse, eu esqueci de comentar, é porque no início, antes dele falar que ele estava puto com XP, etc., ele trabalhava no marketing, já era mais velho, ele já era aposentado, já tinha alguns bons anos, fez marketing publicitário político para diversas pessoas aí atrás, né? E aí, de fato, eu estava gostando muito desse assunto, perguntava muita coisa para ele. Imagina, uma pessoa ali que deve ter seus 70 e poucos anos, né? Gostava muito de mercado, gostava muito de coisa. E os bastidores do marketing, né, comunicação política ainda, pô, eu quis saber de muita coisa. Então a gente ficou uns 20 minutos só conversando disso, percebe? E aí depois a gente entrou, e depois ele falou que ficou puto e aceitou conversar só por educação mesmo e etc. Então, essa demonstração no início já quebra um gelo também, por mais bravo que a pessoa seja, mas é interessante. Utilizei o storytelling no sentido de quando ele falou isso, eu cheguei e falei para ele assim: ó, uma pessoa, é muito curioso a gente falar disso, né? Porque um dos meus maiores clientes hoje, quando eu liguei para ele na primeira vez, ele estava com um discurso bem parecido com o seu, né? Ele falava que não queria investir na XP porque ele não gostava da XP. Aí eu falei assim: você tem conta, já teve conta na XP? No caso dele, ele falou que não, né? Mas ele sempre tinha uma barreira da questão do XP. Hoje ele é meu maior cliente aqui dentro, né? Então, um dos maiores clientes aqui dentro. Então foi meio que um storytelling para falar assim, ó, opa, vamos ouvir primeiro o que está acontecendo, depois a gente toma uma decisão. E qualidade técnica, gente, aqui é um ponto muito importante que eu vou chegar nele a partir de agora, que é o seguinte: o técnico ele é muito importante, tá, para um assessor. É lógico que maneira de se portar, comercial, manda muito e manda muito mesmo. Só que o técnico uma hora vai ser cobrado de você. Então, assim, a gente tem que ter uma qualidade técnica boa, tá? Não se acomode, às vezes, o escritório que você tem ou onde você trabalha tem uma equipe técnica por trás, um comitê, etc. Não se ancore neles, né, no sentido de eu não preciso me preocupar muito com isso, porque eu tenho uma equipe toda para isso. Cara, mas quem está na linha de frente é você.
né? Se você chegar para conversar com uma pessoa que ela é muito técnica e você não é, você não vai conseguir ter uma boa conversa com a pessoa. E esse caso foi, ele já investe em bolsa em muito tempo, né? E aí foi, como foi uma reunião online, a gente começou a compartilhar gráfico, compartilhar tela, mostrei, dei exemplos, compartilhei um gráfico, e dei exemplos do que a gente fez nesse ponto aqui. Ele gostou, ele falou que não sabia dessas possibilidades. Eu falei, pois é possível, é interessante, a gente faz, é importante, né? Então, assim, isso muito levou. No final, ele falou assim, pô, a gente pode trabalhar junto então nessa linha, né? Vai ser um prazer poder te assessorar nisso. Aí ele falou, tá, não, tudo bem. Ó, como é que eu faço aqui a portabilidade, né? Mais ou menos nesse sentido. Ah, se a gente fazer essa troca, você mesmo que vai ser meu assessor? Eu falei, é eu mesmo. Não, então tá bom. Ele falou desse jeito. Então, bacana, né? Então, assim, são alguns exemplos só para trazer um pouco do que foi dito lá atrás, tá? E aqui, gente, é o tripé do assessor, que eu gosto muito dessa junção, é, é, dessa junção do tripé. O que que um bom assessor precisa ter, tá? É, deixa eu ver aqui como é que tá o chat. A Patrícia, né? Não, a Patrícia, você vai ensinar os investimentos porque não sei nada de mercado financeiro. Hoje, Paty, é mais um sentido assim, pegar uma técnica mais comercial, não tão técnico, tá? Voltado mais para essa prática comercial e de boas práticas ali no dia a dia, tá? Talvez tenha alguma aula mais técnica nesse sentido, tá? Ô Marcos, hoje eu tenho 60 clientes, tá? Eu tenho 60 clientes, 80 e poucos milhões de carteira, tá? Estou, Patrícia, estou me preparando psicologicamente para ir para São Paulo. Se surgir boa oportunidade de mercado de lá, se surgir boa oportunidade de mercado, não, mas queria saber se o janeiro ainda tem boas oportunidades. Olha, tem boas oportunidades em todos os lugares, tá? Basta a gente saber. Interior é um lugar muito bom, tá, Patrícia? Assim, porque interior, às vezes, é, as coisas chegam um pouco mais atrasadas lá, ou simplesmente as pessoas não têm tanto acesso. É igual tem uma São Paulo capital, qualquer capital de qualquer estado, né? Às vezes alguma capital pode ser até seja um pouco mais saturado. E aí quando a gente vai para interior, as oportunidades costumam ser maiores, obviamente dentro ali do escopo de trabalho, de demanda que aquele lugar surge, né? Às vezes é um lugar que tem muito fazendeiro, tem muito agro, então você vai acabar se especializando mais nessa área. Depende da estratégia de cada um, depende de onde cada um fica mais confortável, tá? É, gente, o que que é o tripé do assessor, tá? O tripé do assessor é basicamente os pilares que você precisa para não cair, né? Então, assim, primeira coisa, você tem que ter intensidade, né? Assim, se você não tiver intensidade, se você não gostar daquilo que você faz, dificilmente você vinga, né? Intensidade é tudo na vida, né? O que a gente gosta, a gente põe intensidade naquilo para fazer. Isso é muito importante, né? Relacionamento, né? Assim, você ser uma pessoa bem relacionável, né? Uma pessoa difícil, fácil de lidar, pessoa com uma boa conversa e etc. Isso abre muitas portas para você, né? É a ideia também de ter uma comunicação eficaz é nesse sentido, né? E conhecimento, né? O conhecimento aqui diz tanto na parte técnica quanto na parte também um pouco mais, digamos assim, não é filosófica do negócio, mas uma coisa mais na prática, né? Pô, você tem que saber como é que está indo o mercado, você tem que saber como é que tá as projeções de tendência, você tem que saber como que a bolsa fechou hoje, por mais que às vezes você nem goste de investir em bolsa de valor, não tem nada a ver, tá, gente? Você não precisa investir em tudo para saber de tudo, não, tá? Mas assim, você tem que saber os principais as principais vertentes de investimento que existem, né? Saber um pouco mais como está funcionando a economia, política é muito importante também, porque uma hora ou outra vai ser cobrado isso de você, né? Então, esse é o tripé do assessor, tá? E já está acabando, tá, gente? E aí que a gente vai para um resumo, só resumindo basicamente o que a gente falou aqui até agora, tá? Primeiro, tá, pessoal, assim, ouça com atenção, né, e leve as soluções personalizadas, tá?
isso gera muito valor para o cliente, tá? Então, é o que eu tinha falado, né? Pô, é o exemplo lá do boliviano, vocês lembram, né? Ele tinha muito bem uma ser cumprida e eu simplesmente ganhei ele porque eu ouvi ele e entreguei exatamente o que ele estava procurando, né? Então, assim, se atenta a esses detalhes, porque senão a gente pode perder uma boa oportunidade simplesmente porque a gente não prestou atenção nela direito, tá? Demonstre interesse pelo seu cliente, interesse genuíno, isso gera relacionamento, tá? É muito legal a ideia, vocês comentaram no chat aqui também, a ideia de pesquisar o cliente antes, é exatamente para ir já ir pensando nisso. Imagina que você pesquisa, pesquisa o cliente no Facebook, no Instagram, e aí você descobre que, cara, ele é um cara que gosta muito de ir na academia, ou é um cara que gosta de jogar tênis, gosta de futebol e etc. Cara, se alguma dessas coisas de hobby é o seu hobby também, você nem precisa comentar com ele que você descobriu que ele joga bola, vai na academia, enfim, mas joga isso na conversa, né? Ah, inclusive, ontem eu estava jogando bola e etc. e tal. O cara falou assim: ah, bacana. Você gosta de jogar futebol também? Ah, gosto. Entendeu? Então, assim, isso gera pontos de conexão. É legal você pesquisar o cliente antes, se você conseguir achar algumas informações dele, para levar isso na conversa, tá? Gente, se atualize de tudo ao tempo todo, tá? Seja referência para o seu cliente. Isso é muito importante. O cliente tem que ter a noção que você é o mentor dele, no sentido de eu preciso me atualizar o que está acontecendo no país e no mundo. Deixa eu ligar para o Gustavo, né? Então, quando isso acontece, quando essa barreira de você ser a referência para alguém, cara, já era, né? Essa pessoa vai estar contigo, tá? E demonstre o valor que seu serviço possui, né? Isso gera escassez, que gera valor. Ó, eu trabalho meus clientes dessa forma, isso gera tais resultados para ele. Conta histórias de sucesso, né? Fala que seu cliente precisou fazer, ele estava com uma situação muito diferente. Vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Bem no sentido real. Tem talvez um ano e meio atrás, eu prospectei um cliente e é um cliente que estava todo descapitalizado, tá? Ele estava assim, descapitalizado porque ele tinha investido em alguns imóveis, etc. Não tinha dinheiro físico, não era o momento de investir. Só que ele era autônomo e ele estava preocupado com a família dele, né? Então todo mês ele estava juntando ali mais ou menos uns R$ 2.000 do que sobrava das contas, que também começou a ficar apertado para começar a juntar, investir, para ir formando aquela liquidez, aquela bola de neve, etc. Uma pessoa que começa com R$ 2.000 juntando, para mim, nesse momento, não era meu cliente. Não era cliente para eu atender, né? Mas aí eu entendi a dor que ele estava passando, e eu falei assim, ó, deixa eu te ajudar com isso. Com R$ 2.000, se você está precisando de liquidez para o seu cliente, liquidez para sua família, etc., vamos pegar parte desses R$ 2.000, em vez de você aplicar no investimento, a gente vai aplicar um seguro vitalício. Não é seguro bancário, tá, gente? São coisas diferentes. Por que um seguro? Porque se alguma coisa acontecer amanhã, daqui 2 meses com você, Deus me livre e guarde, mas a gente não sabe o dia de manhã, pode acontecer. E se você estiver juntando R$ 1.000 por mês, daqui 2 meses você tem R$ 2.000. Agora, se você tiver um seguro, você vai ter 1 milhão, entendeu? Então, assim, o cara viu isso e falou assim, cara, que legal. E daqui, por exemplo, se você passar 10 anos, 5, 10 anos fazendo esse aporte no seguro, ele vira um patrimônio seu, ele é resgatável. Se lá no final você falar assim, ah, não faz mais sentido para mim, você resgata todo esse valor corrigido ainda do valor que você aplicou. Então, assim, você não perde esse dinheiro, você não está rasgando dinheiro, você está realocando ele em algo que no momento faz mais sentido para você, né? Ele entrou na parte de seguro, não entrou comigo na parte de investimento, né? E aí o seguro, obviamente, eu intermedio isso também, etc. Então, é só um exemplo que, tá vendo? Você entregou uma solução para o cara. Eu nem entreguei produto, não tinha produto para entregar para ele ali. Eu ajudei ele como que ele poderia fazer para ir juntando, mas ele foi meu cliente em outra área e não necessariamente na área de investimento. Então, isso é muito bacana, tá? E procure sempre aprimorar o seu técnico, tá, gente? Uma hora ele vai ser cobrado de você, né? Recentemente também, tá, percebe que quando eu vou falando com vocês, é o storytelling, né? São coisas
verídicas, mas isso é muito bacana que vai te trazendo referências, né? Eu fui, uma indicação de um cliente meu, ele é médico, e eu fui no consultório dele, né? Uma pessoa que era mais velha e etc., devia ter seus ah, 70 e poucos anos, 69, 70 anos mais ou menos, mas passou uns 40 anos já investindo em bolsa, né? Quando eu cheguei, uma pessoa mais ranzinza, no sentido de ser sistemática, etc., e já uma pessoa que investe 40 anos em bolsa. E eu chego lá para conversar com ele, ele olhou para mim, viu essa cara de novo, falou assim, eu percebi, né, no sentido dele, o que que esse cara tá fazendo? O que que esse menino tá fazendo aqui, né? E aí, como que você quebra essa barreira de um preconceito que a pessoa tem quando ela te enxerga, principalmente essa pessoa mais velha, do seu técnico, o jeito que você se fala, ainda mais quando é uma pessoa técnica, né? A gente ficou, uns, cara, a reunião foi assim, foi um pouco menos de 1 hora e meia, a gente ficou 1 hora só falando de mercado, só falando de bolsa, de ação, né? Ele gostava muito disso, né? E aí no final comecei a falar um tanto de coisa, ele falava também, a gente concordava em vários assuntos, falava algo que ele não sabia disso. Aí ele falou: Ah, isso é possível? Eu falei: É. Né? Ah, isso aí eu não sabia. Então já quebrou aquele preconceito que tinha de total de conhecimento e etc. No final das contas, ele falou assim: Ó, vai lá em casa no sábado para a gente terminar de conversar, que eu estou com um cliente com um paciente para atender aqui. Aí a gente foi no sábado, etc. Hoje a gente trabalha junto. Não só ele, mas a família dele toda. Né? Então, assim, não quer dizer, gente, que você precise ser o expert em todos os assuntos técnicos que você precisar, tá? Mas você precisa sempre afiar e aprimorar o seu técnico, porque uma hora ele vai ser cobrado de você, né? Então, isso é um bom pilar também para ser um bom assessor de investimento, tá? E aí, gente, é basicamente isso, né? Só isso tudo, tá? Desculpa se passou um pouquinho do horário, mas é só agradecer todo mundo, a disponibilidade de estar aqui hoje. Deixa eu ver no chat aqui. Fique à vontade, tá, gente, para me mandar um e-mail. Meu LinkedIn é esse daqui, tá? E contem comigo aí para o que vocês, pô, precisarem e tal, tá? É, deixa eu ver aqui como é que tá o chat aqui, galera. É, em busca de informação, acho que é muito difícil a prova da Ancor. Ó, eu não sei, às vezes é relativo, né? Se você estudar bem, acho que toda prova é relativa, né? Você tem que estar bem preparada para ela, né? Se estiver bem preparado, você passa, cara. Muito bom falar de mercado, respiro isso 12 horas por dia. Isso é interessante, né, cara? Quando você faz o que você gosta, não tem, assim, você nem trabalha, né, cara? Assim, eu chego em casa, eu particularmente falando, eu chego em casa, eu continuo estudando, eu leio notícia, eu leio mercado, então isso aí é muito bacana. É, Deixa eu ver aqui. Trabalhar com clientes nesse patamar foi uma escolha, né? Imagino sua, ou você chegou aí com o tempo e pela qualidade de trabalho? Cara, com o tempo. Eu entrei atendendo clientes a partir de R$ 100.000, tá? Então, minha carteira era, tipo, no máximo, clientes ali de 300, 400 mil. E aí fui conquistando isso, tá, Carlos? Ninguém cai de paraquedas e já trabalha clientes acima de 1 milhão, enfim, tá? Não entendo quando fala gera escassez. Achava que tínhamos de afastar comportamento ou pensamento desse nível, ou seja, o discurso seria gerar grandeza. Maria Alva, o gerar escassez é no sentido de tudo que é escasso é mais valioso. Você pode perceber. Por que que o ouro é valioso? Porque ele é escasso. Por que que o cobre não é valioso? Porque tem abundância. Entendeu? Por que que uma Ferrari é muito valiosa, além de toda a tecnologia que ela tem, etc, né? E por que que alguém comprar uma Ferrari, assim, é um baita negócio de exclusividade, etc. Porque não fabrica em massa também. São poucas unidades. Se são poucas unidades, tem valor agregado ali. Comprar uma Ferrari é muito caro, né? Todo produto que começa a fabricar em massa, isso tende a perder valor. Então, a escassez é nesse sentido. O exemplo que eu dei, se você fala que atende clientes acima de R$ 10 milhões, quantas pessoas que você conhece que tem R$ 10 milhões no bolso?
Pode ser muito, pode ser pouca. Se for pouca, se for muita, é porque você realmente está num relacionamento de bolha ali, porque não é realidade nem um pouco do Brasil. Então, isso é escasso, tem pouca gente. Então, se você atende clientes a partir desse patamar, você atende poucos clientes e para estar com você é mais exclusivo. Então, isso gera valor, é nesse sentido, tá? É, eu espero que vocês tenham entendido aí, o Sidney também comentou. É, beleza, Valdenar, obrigado pelos parabéns aí, excelente, show de bola, pessoal. É, beleza, Priscila, valeu, muito grato pelas informações, obrigado, Pri. Ótima aula, Gustavo. Minha prova é de 18, ansioso para começar a trabalhar. Show de bola, Alisson. Boa sorte, cara. Parabéns, tá? Pela iniciativa. Daniel, como você lida com a objeção de um cliente que pergunta sobre conflito de interesses entre assessor e cliente, sobre a sua remuneração? Cara, isso é muito importante. Ótima pergunta, tá? Eu não sei se todo mundo sabe, mas o assessor, você pode. Como é que o assessor é remunerado, né? Basicamente, você é remunerado em cima. Como que a XP é remunerada, né? Falar de grosso modo, tá, pessoal? Imagina que tem um CDB de 120% do CDI na plataforma do banco XYZ, né? Então, se está ali, aquele banco está na XP, é vitrine, então o banco já negociou um FII, uma taxa com a XP para estar ali. Então, se um cliente aplicar ali sozinho, a XP ganha 100% daquilo. Se ele aplicar com você, a XP divide esse FII, essa taxa com você. Então, cada produto tem umas taxas nesse sentido. É assim que você é remunerado. Ou você pode ter uma remuneração que a gente chama de FII fixo, né? Uma remuneração que, independente do produto que você alocar, da estratégia que você conseguir, o cliente vai te pagar lá tantos por cento ao ano, pagos mensalmente, como se fosse um pagamento pela prestação de serviço mesmo mensal, tá? É, então, assim, a questão do conflito de interesse, né, é muito importante que você explica essas duas formas que você pode ser remunerado e ainda explica que a assessoria de investimento é a única profissão onde o cliente pode escolher qual forma que ele quer te pagar. Eu acho que isso é o mais forte, né? Um consultor não pode cobrar de duas formas, ele cobra por consultoria, né? Uma family office cobra pela gestão também, então cobra um FII fixo. Então, assim, ele pode escolher com você como ele quer te pagar. Então, isso é muito bacana, isso é um argumento muito forte. O outro ponto também, na questão de conflito de interesse, é o seguinte: você pode até fazer uma analogia com o banco. Um banco, um cliente de R$ 1 milhão, se ele sair do banco, do Itaú, cara, vai ser nem cosquinha para o banco, né? É um cliente a menos de R$ 1 milhão que ele tem. Agora, você é empreendedor, eu sou empreendedor. Um cliente de R$ 1 milhão sai da minha conta, é dolorido, né? Estou deixando de ganhar com aquele cliente, né? Então, assim, como que você deixa ele tranquilo em relação ao conflito de interesse? Cara, vamos olhar resultado, né? Então, se realmente tem resultado, tem qualidade no serviço, meu objetivo é ficar com você para sempre, né? Então, assim, se eu me colocar na sua frente, ou seja, os meus interesses pessoais na sua frente, esse relacionamento não vai ser duradouro, né? Então, consequentemente, talvez a sua profissão também não. Então, coloca o cliente na sua frente, entenda que realmente está trabalhando para ele, para o sucesso financeiro dele, que consequentemente o seu sucesso também vem, tá, Daniel? Dário, brigadão, valeu. Marial, lá tá agora sim, muito obrigada. Obrigado, Gustavo. Marial virou uma chave. Legal, Mari. Bom saber. Valeu, Marcos. Obrigado. Boa noite para você, cara. O Carlos, muito bom, muito obrigado. O Vitor, já estou seguindo o LinkedIn também, sou de BH, espero trabalharmos juntos em breve. Legal, Vitor. Teve um pessoal aí que entrou aqui no escritório devido à XP Educação mesmo, aulas passadas e etc. Show de bola. Me dá um oi lá no LinkedIn, tá bom? Luciano, obrigado pelas informações, já foi muito proveitoso. Valeu, Lu, um abração, cara. Ao Ricardo, boa noite. Uma dúvida: quem possui o CPA 20 já pode trabalhar como assessor de investimentos ou tem que fazer a prova da Ancor? Não, o CPA 20 é uma certificação da Ambima, mas ela é bancária, tá, Ricardo? Então, assim,
Para você ser assessor de investimento, você tem que obrigatoriamente ter pelo menos a certificação da Ancor que habilita para você trabalhar nessa hora, né, nessa área. A Ancor é análogo a, a, a OAB do advogado. Ele precisa da OAB para exercer a profissão de advogado. Você precisa da Ancor para exercer a profissão de assessor, tá? É, deixa eu ver aqui. Valeu, Maria Alva. Arthur, valeu, muito obrigado pelo seu tempo, ajudou muito, valeu, Arthurzão. É, bom treinamento comercial, Gustavo, obrigado, valeu, Eduardo. Dicas valiosas. Pô, pessoal, brigadão. Você só pode ter ações na Bolsa de Valores? Pode, Carlos, tranquilo, tá? Em questão de valores imobiliários, no caso, você pode ter, você não pode negociar em outra instituição, tá? Agora, gente, a lei mudou, né, recentemente alguns pontos. Talvez nesse ponto específico aí, talvez eu precisaria só consultar de novo para ter certeza, tá? Mas até então, você não poderia negociar valores mobiliários em outras instituições, tá? É, mas vale a pena consultar lá, tá? Beleza. Pessoal, só a última aqui do Daniel. O que mais contribuiu para você construir uma carteira com uma ação em pouco tempo, na minha opinião, de fora em 3 anos? E quanto uma carteira, e quanto uma carreira nessa faixa consegue render, uma carteira nessa faixa consegue render o assessor em média? Muito relativo, tá, Daniel? Mas cara, assim, o que mais contribuiu foi essas questões mesmo, de tudo que eu passei aqui, o jeito que você se porta, a confiança que você passa e etc. Paixão, eu acho que principalmente, tá? Ninguém. é, é, Quando você faz alguma coisa que você gosta, você trabalha numa coisa que você gosta, isso é só é, remuneração financeira e etc. Sucesso é só consequência, tá? Então, tenha intensidade, tenha paixão no que você faz, que vai dar certo. Tenha os seus objetivos em mente ali. Beleza? Pessoal, é isso. Obrigado, viu? Obrigado pela participação de todo mundo aí. Muita gente já foi saindo. Só fiquei aqui para ler as mensagens mesmo. Desculpa aí se eu pulei alguma pergunta mais específica, mas qualquer coisa me manda lá no LinkedIn que a gente troca uma ideia, a gente conversa. Beleza? Obrigado, pessoal. Valeu. Um abraço, viu? Fique com Deus.